E aí volta nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Que apesar de o candelabro falar de Jesus, ele também fala muito mais ainda. E aí esses botões, essa amêndoa, esses itens que são parte do tabernáculo são importantes porque é o que a gente vai ver aqui, ó. Todos os tipos de flores que Deus poderia ter escolhido, ele escolheu qual? Amêndoa, para ser simbolizada aqui no candelabro. A amêndoa, em hebraico, é shaked, e ela significa despertar, despertamento. A amendoeira era a árvore, na época da primavera, era a primeira árvore que se recompunha depois do inverno. Enquanto todas as outras ainda estavam peladas, sem flores, sem frutos, a amendoeira era a primeira árvore a surgir de novo as suas folhas, a brotar frutos. Então ela fala também de primícias, ela fala de um cuidado com algo, ela fala de zelo, ela fala de um desejo de atender à necessidade de Deus. Ela é a primeira. Assim que a estação começa a dar sinais de que vai mudar, a amendoeira já começa a dar flores e, obviamente, depois os frutos já vêm junto com ela. Então, queridos, tudo isso aqui está falando sobre o quê? Isso está falando desse zelo. Isso está falando de dar frutos. Isso está falando de um despertar da nossa parte. Despertar como assim? O significado dela é despertar. O shaked é despertar. A amendoeira significa despertamento. Despertar do quê? Despertar do sono espiritual que a gente entra. Principalmente, às vezes, para a gente que trabalha na obra aqui, provavelmente depois de um momento desse, a gente fica disperso, depois de um momento de trabalho, né? De pendurar, de cortar, de preparar. A gente fica disperso no decorrer do nosso dia. A gente fica disperso do quê? Do jejum, da oração. Por que a gente precisa disso? Porque a gente entra num modo automático. De fazer as coisas no automático, porque às vezes o que é importante para nós é que o som funcione, é que os ventiladores girem aqui, é que ninguém sinta calor, é que a luz acenda bonitinho, e o louvor, a música aconteça certinho, sem ninguém errar o tom, sem ninguém errar o acorde. Mas tudo isso é automático, tudo isso é automático. O que Deus quer, na verdade, além de tudo isso aqui que a gente faz, que é só o meio que vai levar a gente até a presença dele, ele quer o coração quebrantado, ele quer a consagração da nossa vida, ele quer o nosso coração voltado para ele. Então a gente entra nesse modo aqui automático e cai nesse sono espiritual e a gente precisa que essa luz de Deus venha em nossas vidas para nos despertar desse sono. Não é ruim quando a gente vai, né? Os jovens eu sei que dormem até cair no mundo, mas depois que a gente fica um pouco mais velho, a gente começa a se incomodar de dormir com a luz acesa. Começa a atrapalhar. Então, quando ele acende a luz, é para nos trazer esse despertamento. A gente precisa disso para não cair nessa rotina. Porque é sacrificante a gente estar aqui toda semana, quinta, sexta agora também, domingo, às vezes sábado, e a gente entra na rotina, e a gente entra no automático. E se a gente não vigia, a gente entra num modo stand-by espiritual. E você fica só no stand-by. Você nunca acende de verdade. Você vai lá, toca, canta, liga o som, dança, faz tudo o que você tiver para fazer, mas faz tudo isso sem, às vezes, nem orar, sem, às vezes, adorar de verdade, sem, às vezes, louvar a Deus. Você pode estar cantando e não estar louvando. Você pode estar cantando pensando na louça, você pode estar cantando pensando nos acordes que você está fazendo, você pode estar fazendo muitas coisas e não adorando. A gente precisa despertar para isso e essa luz vai trazer isso para nós. Esse ressurgimento, uma vida nova. O renascimento da amêndoa fala disso, de você se renovar na presença de Deus. E esse momento que a gente vive hoje, por exemplo, é um momento propício para isso. Esses momentos precisam acontecer. Quem não valoriza participar disso, queridos, está abrindo mão de se buscar renovo para a sua vida espiritual. Porque é difícil você dizer que você prestou um culto mesmo quando você tem que ficar aqui trabalhando, prestando atenção na música, prestando atenção no som, prestando atenção nisso e naquilo. Não é igual. Pode falar o que for, queridos. Não é igual. Enquanto você está executando aqui o seu trabalho, você não está adorando da mesma forma, com a mesma liberdade que as pessoas que estão aqui embaixo, por exemplo. Não é igual. Então a gente precisa buscar esse despertamento sempre. A segunda coisa que ele mostra que existe no
candelabro de ouro é o óleo. O óleo, querido, a gente está cansado de saber que ele sempre vai representar o Espírito Santo. Ele sempre vai representar o Espírito Santo. Esse óleo é para ser puro. A Bíblia fala aqui, onde nós lemos, que o óleo era puro. Ele precisava ser puro. Vamos ler aí de novo Êxodo 27, 20 a 21. Ele fala assim: ordene aos israelitas que tragam azeite puro de oliva, batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem acesas. Primeira coisa, eu coloquei uma foto aqui do jardim do Getsêmani. Porque a gente está falando que o candelabro representa Jesus Cristo. Como assim? O próprio azeite, queridos, que foi moído lá no Getsêmani, é o próprio Senhor Jesus. O Getsêmani significa isso, uma prensa de azeite. A palavra Getsêmani significa a prensa de azeite. E o próprio Senhor Jesus, quando ele estava ali em agonia, antes de ser levado, preso, era um momento de prensa na vida dele. E o azeite que ia acender essas lâmpadas precisava ser batido também, para que as lâmpadas ficassem acesas. Na tenda, continuando o versículo, na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Não poderia se apagar essa lâmpada. Essa lâmpada não poderia ser apagada, precisava ficar acesa o tempo todo. E isso aqui, falando do Espírito, a gente sabe que o Espírito Santo ele foi enviado para nós como resultado do quê? Do ministério de Jesus. Qual é o ministério de Jesus? Ser prensado, ser moído no madeiro. O Espírito Santo, esse azeite, ele veio para nós. O Espírito Santo é o símbolo do óleo, né? E ele veio para nós através do ministério de Jesus Cristo, como está lá em Atos, capítulo 2. Jesus foi prensado, esmagado na cruz, morreu, ressuscitou, foi para o Pai e depois ele enviou o óleo, o Espírito. Ponto de que quando esses homens receberam lá o Espírito Santo em Atos capítulo 2, o que aconteceu com eles, querido? Eles viram o quê? Línguas de fogo. Imagina um monte de lâmpadazinhas acesas assim. Foi o que eles viram quando eles estavam tendo o batismo do Espírito naquele dia, em Atos capítulo 2. Por isso que o candelabro de ouro é feito através de martelada. Quando a Bíblia fala, quando a gente leu que ele foi forjado, ele não foi colocado numa forma feita e derramado lá o ouro dentro dessa forma, esperou endurecer para depois tirar. Ele foi pré-moldado e aí depois, para ele dar a forma que ele tem, ele foi batido no martelo. Tinha jeito mais fácil de fazer isso, mas Deus quis que fosse feito assim. Porque essa martelada, vamos dizer, né, esse sofrimento todo representava também o sofrimento de Jesus Cristo. O forjamento, não só de Jesus, mas esse forjamento que a gente também precisa passar para depois poder ser luz, para depois poder ser lâmpada, para depois poder receber o azeite, para depois poder receber o fogo do Espírito. Então, para que o Espírito Santo viesse, Jesus tinha que ser batido. Ele tinha que ser batido. O candelabro foi feito de ouro maciço por causa disso. As outras mobílias, elas tinham dentro delas madeira e era forrado por fora. O altar do sacrifício tinha madeira de acácia no meio dele, por fora era revestido de bronze. A pia, a mesma coisa, era forjada de bronze. A mesa tinha madeira dentro dela, madeira de acácia. Por fora ela já era revestida de ouro, não era de bronze. Mas o candelabro, ele era puro de ouro. Ele era puro, feito de ouro. Não tinha madeira nele. A madeira representa a humanidade. A madeira que a gente encontra no altar do sacrifício representa a nossa humanidade. A madeira que a gente encontra na mesa representa a humanidade de Jesus Cristo, porém revestida de ouro, que fala do que é divino, que fala de Deus. Agora aqui não, é só ouro. É só ouro. O candelabro é como ele representa aquele que é como Jesus. O candelabro representa aquele que é como Jesus, mas ele nunca teve a madeira, a forma humana. Quem é esse?
O candelabro representa aquele que é como Jesus, mas nunca teve uma forma humana representada pela madeira. O Espírito, então, queridos, ele é todo Deus, ele é ouro puro. E não homem, não tem madeira nele. Apocalipse 1, 12 e 13 diz: eu virei-me para ver quem falava comigo. O apóstolo João estava tendo a visão. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candelabros de ouro, entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem. O que significa quando o apóstolo está falando aqui que ele viu alguém parecido com o Filho do Homem? E ele fala que esse candelabro de ouro, esse alguém andava no meio dele, na visão que ele tinha. Esse alguém caminhava no meio do candelabro de ouro. Obviamente, queridos, isso aqui parecia que ele estava vendo uma pessoa. Ele fala, eu vi alguém semelhante a um filho do homem, ou seja, com uma feição humana, vamos dizer assim. Uma feição humana. Provavelmente significa que ele estava vendo alguém parecido com Jesus. Parecido com Jesus. E o próprio apóstolo João continua explicando lá no versículo 20. Ainda em Apocalipse 1. Versículo 20 ele fala assim, ó. Esse é o mistério dos 7 candelabros. Os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. E ele continua falando, quem é que passeia no meio desses 7 candelabros de ouro? O Espírito. Os 7 Espíritos. Na verdade, Deus não tem 7 Espíritos, ele tem o Espírito Santo. Tá? Os 7 Espíritos são manifestações de Deus, do Espírito Santo de Deus. E ele fala de 7 formas. Então, as 7 igrejas, tinha alguém caminhando em torno dessas igrejas que parece o Filho do Homem. Esse alguém é o Espírito Santo se movendo entre as igrejas. Então, o candelabro, apesar da gente saber que ele representa Jesus de uma forma, ele também é o símbolo do ministério do Espírito Santo no meio da igreja. Ele é o símbolo do ministério do Espírito Santo no nosso meio, no forjamento, no fruto, também no resultado, no azeite e no fogo, né? A gente fala lâmpada, mas era fogo, não era lâmpada. Era fogo. Queimavam o azeite e ele acendia um foguinho. Então, o ministério do Espírito Santo, através do candelabro, ele visa representar isso ainda na nossa vida. Como assim? Vou explicar ainda mais ainda, ó. Ele fala que tinha 9, né? 3 hastes desse lado, 3 desse. Cada uma tinha 3 botão, ó, 3 botões, 3 flores, né? Como a gente leu lá. Por que esse 9 aqui? O que significa esse 9? Cada ramo do candelabro, como eu falei, o número 9, ele fala para nós que o candelabro também é o ministério do Espírito Santo, porque o número 9 na Bíblia está relacionado com a obra do Espírito Santo. Quando você vê o número 9, vai estar relacionado com a obra que o Espírito Santo produz em nós. Qual é essa obra? Olha os frutos do Espírito aqui, Gálatas 5, 22. Vou ler aqui para você. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 frutos, cada um simbolizando essas hastes, simbolizando os 9 frutos. O que mais? Esse é o processo, queridos. Não é por acaso que ele tem o botão de flor, o fruto e a amêndoa. 3 vezes em cada ramo. Então, não é por acaso. O processo de crescimento e maturidade que o Espírito Santo vai trazer para nós, adoradores, ele precisa e é representado no candelabro, dentro desse tabernáculo. Isso fala da nossa fecundidade, da nossa frutificação. É impossível a gente ser, queridos, uma pessoa que canta aqui no altar, né? Eu preciso de ti, querido irmão, precioso é para mim. E aí não fala com o irmão, quer que o irmão se dane para lá. É impossível. Você não está manifestando o fruto do Espírito. E isso aqui, ele está mostrando para a gente o quê? Que é necessário na vida de todo sacerdote, através do fruto do Espírito, se manifestar isso. Isso que Deus estava simbolizando nessas hastes aqui, são os frutos que ele estava esperando para a vida de todo sacerdote. E aí, para nós hoje, na nossa vida, o que a gente encontra? Não sei se vocês já ouviram
né? Vamos dar um exemplo de gente grande que é conhecida, Ministério Diante do Trono. E depois de anos, a pastora Ezenete foi lá falar que ela tinha inveja da Ana Paula Valadão. Isso não é só nesses locais grandes que isso acontece, não, gente. Às vezes, a pessoa, ela olha uma outra pessoa ali, exercendo o ministério, às vezes porque faz melhor que ela, ou às vezes não faz melhor, mas está fazendo o que a pessoa queria fazer. E nasce inveja. Nasce inveja. No nosso meio também. Mesmo numa igreja pequena como a nossa. Não precisa ser numa gravação de CD, não é só lá que dá inveja, não é só no show do Diante do Trono. Quem é que quer ficar na parte da frente do altar ali para ser visto? Em todo lugar isso acontece, principalmente onde a gente está trabalhando num ministério assim, de exposição, como é principalmente a parte do louvor aqui, da dança. Ministério de exposição, queridos, gera competição. Não, mas é só a voz de fulano de tal que fica mais alta aqui. Não, é um instrumento dele, tem que ficar lá em cima. O meu, não consigo nem ouvir. Está faltando esses frutos aqui nas nossas vidas. Mais exemplo, olha aqui. Lá em 1 Coríntios 12, 7, o apóstolo Paulo vai falar agora não é do fruto do Espírito, mas é dos dons do Espírito. Vou falar para vocês quais são. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. 9 dons também do Espírito. Por isso que eu falei que o 9 está relacionado com a obra do Espírito Santo e que Deus está simbolizando elas no lugar santo. Primeiro que ele está dizendo é que só vai ter e poder fluir recebendo esses frutos, receber o fruto, manifestar o fruto do Espírito ou receber os dons, quem já saiu dessa parte externa. Quem toda hora fica ali entregando arrependimento do pecado, nunca vai entrar no lugar santo. Nunca vai receber a manifestação dos dons do Espírito, porque não tem intimidade e comunhão com o Senhor. Tá ligado, né? Esses dois aqui, eles estão ligados. Quem vive sempre tendo que buscar limpeza, porque se suja o tempo todo, quer exercer o ministério, mas tem pecado, tem inveja, tem intriga, tem disse-me-disse, tem fofoca. Tudo isso vai fazer com que você fique sempre nesse local externo, nunca venha experimentar nem da intimidade com o Senhor e muito menos mostrar os dons do Espírito e nem receber, mostrar os frutos do Espírito na sua vida e nem receber os dons, enquanto essas coisas fazerem parte da nossa vida. Então o candelabro, ele é claramente o símbolo do ministério que o Espírito Santo tem conosco, na vida da igreja. Ele ainda fala da chama, do fogo que acende agora aqui, depois que você acende o azeite. Salmo 119, 105 diz: a sua palavra é a lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. É fácil a gente achar o símbolo, né, queridos, do que representa esse fogo, do que representa o fogo do Espírito. É fácil a gente achar. Ele nos dá a luz para isso, ele nos dá a revelação, é a palavra, é essa luz. Há algo ainda mais importante sobre o fogo, além de saber que o fogo, a luz, é também um símbolo da palavra de Deus. Há algo ainda mais importante, o fogo, além disso, representa poder. O fogo do Espírito representa paixão. Quando você está, vamos dizer aqui, né, nessa unção de tudo isso que eu estou falando aqui, que manifesta os frutos do Espírito. Você possui dons do Espírito Santo para falar em outras línguas, para operar milagres, para orar e a pessoa ser curada. Isso só acontece por quê? Porque você é aquela chama acesa. Você, a sua vida espiritual, a sua vida de louvor, não é só vir aqui tocar os louvores da escala e depois esquecer que você é crente. Não é só isso. Isso acontece só na vida daquelas pessoas que têm fogo nela. Só acontece na vida daquelas pessoas que têm fogo. O fogo, ele representa paixão, ele representa isso.
poder do Espírito na nossa vida. O fogo, queridos, ele queima. Como eu posso dizer? Ele contagia. Quando tem fogo no lugar, no ambiente, as outras pessoas se aquecem e aí se acendem. Vou dar um exemplo prático disso. No dia lá o louvor tá xoxo, tá dando até sono. Às vezes tá faltando fogo. Não estou falando que o motivo sempre é esse, mas às vezes está faltando fogo em quem? Em quem está fluindo ali. Às vezes está faltando fogo. Quando tem fogo, queridos, aceso no lugar santo, quando o candelabro estava aceso, aquele lugar ele era todo iluminado. Quando o candelabro estava apagado, o que existia naquele lugar? Trevas, escuridão. Quando nós, como adoradores, estamos ainda acesos como o candelabro está, quando nós ministramos isso, nesse poder, nessa unção, nesse fogo, essa luz e vamos dizer assim, esse fogo, ele vai se espalhar. Por isso que precisa de unção, de poder, de fogo. E às vezes a gente quer que o processo aconteça o inverso. A gente quer que a igreja tenha fogo primeiro e depois a gente vai responder. No tempo que eu era do louvor, eu tomava muito cuidado com uma coisa. Para a gente não começar o louvor sem adorar antes. Ou sem adorar antes. Pelo menos uns 5 minutos. Porque a gente vir apagado e subir aqui, todos nós apagados aqui, a gente apagado lá em cima, o povo apagado aqui embaixo, tudo apagado, tudo no escuro, queridos. Quando começar, vai ser uma escuridão. Alguém precisa chegar aceso aqui. De quem é essa responsabilidade? Do sacerdote. Não é isso? Ele que tinha que manter isso aceso. Então, o fogo ele é o símbolo do Espírito Santo. Toda vez que a glória de Deus enchia o templo, né? Não estou falando do tabernáculo, estou falando do templo, Salomão, o templo depois de Salomão, vinha fogo da parte de Deus. Foi isso que aconteceu em Atos. Quando teve a manifestação do Espírito Santo, veio em línguas de fogo. Quando o Espírito Santo caiu nos discípulos que estavam lá nos cenáculos, orando, buscando a Deus, vieram em línguas de fogo. Então, algo sobrenatural que acontece no candelabro, nós recebemos a revelação, o poder e a paixão através desse contato com o ministério do Espírito Santo na igreja. Ministério do Espírito Santo. Agora, uma coisa interessante, os sacerdotes são orientados a cortar o pavio. A gente leu lá em Êxodo, né? Que eles tinham que fazer uma ferramenta para cortar o pavio. Em alguns casos, ficava o pavio, né? Já tinha sido queimado, e eles tinham que cortar e acender o pavio novo. É igual, não sei se vocês já viram lamparina de querosene, que tem um fiozinho, uma cordinha. Antes de acender naquela cordinha que já foi queimada, deveria ser cortada e acendida na cordinha nova. Porque se acendesse na queimada, aquela chama ela ficava inconstante. Aquela chama ficava assim, ó, sabe quando o fogo fica assim, sambando? A chama fica inconstante. E além disso, ele precisava preencher essa tigelinha de óleo 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Por quê? Porque o pavio, que não era aparado, e a vasilha com pouco azeite fazia com que, em vez de fogo, saísse fumaça. Fumaça fedida. Fumaça preta velha. Se não fosse aparado, saía isso. E não é aconselhável. Então, esse fogo, queridos, que tem na nossa vida, ele deve queimar como? De uma forma brilhante e firme e constante. O que ele está falando aqui para nós, queridos? O que o Espírito Santo está querendo falar sobre essa questão? Como é que é o fogo no seu coração? Como que ele queima? É constante? Ou ele é igual um pavio usado, velho? Quando acende ele, primeiro sai umas fumaças velha, preta. Quem sabe depois de um tempo ele pega no tranco. Como é que está a tigelinha de óleo? Como está a sua paixão? Queima como uma chama firme? Como acontece agora nos tempos modernos da energia,
Olha lá, não fica piscando, não fica apagando. É assim que precisa ser o fogo de Deus em nossas vidas. Será que alguma vez você produziu, ao invés de fogo, fumaça e fez mais mal do que fez bem? Quando você sobe ou vem trabalhar na área do seu ministério sem estar cheio e sem estar com um pavio aparado. O que é o pavio aparado, querido? É aquilo que não precisa mais fazer parte da sua vida. É você resolver sua vida. Às vezes tem gente que vem com coisas mal resolvidas. Tá com alguma coisa no coração, tá com problema com alguém, tá com mal-estar, tá com problema com a família, tá com problema... Vem com coisa mal resolvida. Você acha que Deus vai receber um sacrifício aleijado? Que não seja puro, santo? Não recebe. Então, às vezes, é melhor até a gente nem vir, sabia? Do que acender um fogo dessa forma para o Senhor. Efésios 5,18 fala assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas se deixem encher pelo Espírito. Às vezes, queridos, a gente se enche de muitas coisas, tenta acender esse fogo de muitas maneiras, quando deveríamos estar enchendo primeiro a nossa tigela, parando o nosso pavio, para depois tentar acender a chama, para depois tentar acender. Tem uma coisa, querido, a gente é instruído por Deus a manter a tigela do nosso coração sempre cheia do Espírito Santo. Como? Se lavar com frequência na palavra e continuamente também louvar e agradecer o nome do Senhor, ficar em comunhão com Deus através do Senhor Jesus. Isso é altar, isso é pia, isso é mesa de manhã e de noite. Quem vive assim, queridos, sempre passando por esse processo aqui, não estou falando que isso aqui só se aplica no louvor. A gente aplicou no momento de adoração, né? A gente já aplicou isso aqui no momento de adoração, entrar pelos portões. A gente já aplicou isso em outras situações, mas isso aqui dá para ser aplicado no nosso dia a dia também. Isso aqui pode ser aplicado no nosso dia a dia. Esse processo, arrependimento, limpeza pela palavra, comunhão com o Senhor, é cheio do Espírito. Dá para aplicar todo dia isso. Sacrifício, jejum, oração, entrega. Você é limpo. Experimenta a comunhão. E vem o fogo. Esse processo precisa acontecer todo dia. E ele fala que a orientação de Deus para o sacerdote era fazer isso de manhã e à noite. A única maneira de manter essa tigela cheinha e o fogo aceso é essa. É manter o óleo abastecido e o pavio aparado. Essa era a única forma. Sabe por quê, queridos? Porque essa chama ela precisa ser constante no nosso coração. Essa chama não pode ser inconstante.